Olá, nós somos alunas da UFPI, do Polo de Juazeiro, Bahia. Nós somos do curso de Administração e hoje iremos apresentar o seminário da disciplina de Administração no Setor Público. A minha equipe é formada por eu, Meirilane, Aline e a Sueli. Oi! Hoje o tema que iremos abordar é concepções de Estado, as possibilidades e os limites do estado de bem-estar social frente às crises capitalistas. Para darmos início, primeiro vamos falar um pouco sobre o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, ele é um modelo de estado que busca a promoção social e a intervenção na economia. O estado de bem-estar social, ele visa diminuir as desigualdades ocasionadas pelo capitalismo. E ele busca fazer com que as pessoas, principalmente os trabalhadores e os mais pobres, que são os que menos têm direito, ele busca fazer com que essas pessoas eles tenham uma melhor qualidade de vida e tenha uma condição de vida mais humana, que tenha pelo menos os direitos básicos assegurados pelo Estado. E o estado de bem-estar social, ele foi bastante influenciado pela ideia de John Keynes, que é um economista. E John Keynes, ele formulou a teoria que é o keynesianismo, e o keynesianismo defende que o Estado deve intervir na economia, porque nessa teoria, né, fala que o mercado por si só, ele é falho. E para corrigir essas falhas, o Estado precisa intervir e assegurar e adquirir algumas funções para assim assegurar que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E o estado de bem-estar social no Brasil, em 1930, na época de Getúlio Vargas, ele teve em vigor através de algumas políticas públicas. Getúlio Vargas, ele defendia essa ideia da intervenção no Estado e nessa época ele tomou algumas medidas que fizessem com que as pessoas tivessem mais direitos, e também ele teve seu auge na ditadura militar, onde era muito grande a intervenção do Estado. E o estado de bem-estar social, ele é uma possibilidade, como a gente vai ver mais na frente, assim, falando, que geralmente nas crises capitalistas, o Estado, ele intervém. Mesmo em estados que defendem bastante o liberalismo, como os Estados Unidos, por exemplo, quando tem uma crise capitalista, ele utiliza o estado de bem-estar social para sair dessa crise ou diminuir os efeitos da crise. Mas o estado de bem-estar social também, ele tem alguns limites, porque o estado de bem-estar social, ele é sustentado pelo quê? Pelos impostos. Então, um estado onde o estado de bem-estar social, ele é bastante atuante, a população paga impostos maiores. Enfim, vamos dar continuidade com a Sueli. Então, pessoal, dando início ao nosso assunto, eu vou falar um pouco sobre algumas crises capitalistas. Na verdade, eu e a Aline. O capitalismo é um sistema que vive em constante crise, ou seja, ele sai de uma crise e entra em outra. Mas teve algumas que chamaram a atenção, como é o caso da crise de 1929, que ficou conhecida como a Grande Depressão, que foi uma forte recessão econômica. Ela atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20, marcando a decadência do liberalismo econômico e teve como causas a superprodução e o capital especulativo. Superprodução por quê? As indústrias americanas, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, elas já produziam bastante, elas eram responsáveis por 43% da produção industrial mundial. Então, elas produziam bastante. Os americanos,
voltaram da Primeira Guerra Mundial com o ego lá em cima, vamos dizer assim, né? Naquela sensação eufórica. Então, eles compravam bastante. Só que chegou um ponto que a produção foi maior do que as compras, porque o salário dos americanos estava estagnado. Então, os americanos perderam o poder de compra. Somado a isso, veio a questão do capital especulativo, que as pessoas compravam as ações para vender mais cara. Só que houve muita compra, né? Muitos compradores e acabaram vendendo ações inexistentes. Então, no dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, 12 milhões de ações foram colocadas à venda. E na segunda-feira, 5 dias depois, 33 milhões foram colocadas à venda. Isso, somado à superprodução, causou a quebra da Bolsa de Nova York. E o que o governo dos Estados Unidos fez para contornar essa crise? Em 1933, o novo presidente, Franklin Roosevelt, ele adotou um programa de medidas conhecido como New Deal. Ele rompia com o princípio da não intervenção do Estado na economia. Ou seja, ele começou a intervir na economia. Ele começou a fazer várias obras públicas para gerar emprego. Ele estagnou o preço de alguns produtos e controlou também a produção industrial e a produção agrícola. E também criou o seguro-desemprego. Ou seja, ele investiu na economia, ele injetou dinheiro na economia para a economia rodar. Aqui no Brasil, a crise nos afetou também, porque naquela época, 1929, o presidente era Getúlio Vargas na época. Então, o Brasil era um grande produtor de café. Ele era um dos maiores fornecedores mundiais, né? E os Estados Unidos era o nosso comprador. Eles compravam 80% da nossa produção. Com isso, ele deixou de comprar. E o governo brasileiro fez o quê? Ele também interviu no Estado. Ele comprou várias sacas, toda a produção excedente ele comprou e estocou. No final das contas, esse café foi queimado. Mas, para a economia não ter uma crise maior ainda, o governo brasileiro ele investiu, ele injetou dinheiro também na economia, né? Já no pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa foi quem saiu devastada e ela recorreu aos empréstimos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, que não é besta, ele colocou em xeque o plano Marshall, que é um plano de recuperação europeia que investia dinheiro nos países da Europa que saíram quebrados, só que o que ele queria, na verdade, era estagnar o avanço das ideias socialistas pregadas pela então União Soviética. Mas, mesmo assim, os países que pegaram esse dinheiro, eles investiram em leis trabalhistas, ou seja, nessa época foi o auge do estado de bem-estar social, porque vários países estavam seguindo essa linha, esse mesmo pensamento de John Keynes. Teve várias leis trabalhistas que foram aprovadas, como férias, hora extra, várias coisas voltadas ao trabalhador. Aqui no Brasil, em 1943, que ainda não tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, mas Getúlio Vargas ele já tinha um pensamento voltado assim ao trabalhador, né, ao social. Então ele já tinha criado a CLT e veio a carteira de trabalho e também criou o Ministério do Trabalho, onde resolvia as questões trabalhistas. Já na crise do petróleo que foi lá em 1970, ela iniciou porque quando o pessoal descobriu que o petróleo não é um bem renovável, que ele pode acabar, né? Então, alguns países, em 1960 teve a criação da OPEP, que eram os maiores produtores de petróleo, fornecedores, e eles seguraram o petróleo mundial, eles
restringiram a oferta do petróleo no mercado internacional, e com isso, 5 meses depois dessa ação deles, o barril do petróleo subiu 400%. Isso quebrou vários países, assim, a economia mundial enlouqueceu, né? Isso, inclusive os Estados Unidos também, que além de ser produtor, ele era um grande consumidor. Então, nessa época, em 1970, foi quando aconteceu veio a crise do estado de bem-estar social. E aqui no Brasil, essa crise resultou no fim do milagre econômico da ditadura militar. Essa crise do bem-estar social, os países, já tinham vários países que faziam parte desse, seguiam essa linha de John Keynes. Eles saíram por achar que esse estado de bem-estar social fica muito oneroso, que o Estado não tem condições de bancar as políticas sociais. Agora, a nossa amiga Aline, vou passar a bola para ela para falar sobre mais umas crises aí que o capitalismo vem sofrendo. Como Sueli falou, pensava-se que a grande crise seria a de 1929 e a pior crise viria em 2008, né? E que foi a pior crise econômica desde a Grande Depressão, né? E ficou conhecida como a Grande Recessão. Teve como causas a liberação de créditos, ou seja, os bancos começaram a liberar créditos sem grandes exigências, né? Aí o que acontece? Começou a liberar esses créditos e houve uma queda na produtividade, falta de liquidez e aumento dos juros, ou a denominada bolha imobiliária, que começou lá nos Estados Unidos. Os bancos liberaram esses créditos para quê? Porque é bolha imobiliária. Porque eles liberaram para que o povo, os consumidores, viessem a comprar imóveis. Por isso se fala na bolha imobiliária. E foi dessa bolha imobiliária que veio a grande crise de 2008. A consequência foi vasta, acabou com tudo em todos os países. Foi desemprego em massa, retração financeira internacional, o aumento da dívida pública externa por conta da necessidade de empréstimo, né? Foi um aumento enorme, né? Tudo por conta dessa crise, dessa bolha imobiliária. E para contornar a crise, os Estados Unidos lançou o Programa de Alívio do Ativo Problemático. Esta foi uma polêmica medida que prévia a liberação de 700 bilhões de dólares em ajuda para os bancos. Ou seja, eles tiveram que liberar o dinheiro porque um dos maiores bancos dos Estados Unidos, ele faliu. Muitos bancos faliram, na verdade, mas um dos maiores faliram com essa crise de 2008. Só que se pensava que essa crise de 2008 era maior. E a gente hoje, 2020, né? Chegamos e estamos na metade do ano. Em junho estamos. E o Brasil e o mundo ainda não se recuperou dessa crise. O mundo ainda está em crise, né? Para os economistas, a crise atual é incomparavelmente maior do que todas as crises anteriores. O impacto econômico da pandemia é mais amplo e veloz do que a crise de 2008, que foi maior do que a de 90 e de 29. Então, o Brasil tem menos armas para enfrentar essa crise por causa da falta de dinheiro do governo. Dinheiro esse que a gente também não sabe onde foi colocado, né? Porque realmente o Brasil tem dinheiro, só que os corruptos lideram. Então, e dessa forma tiveram que anunciar, né? Anunciar ações para que
a população não viesse a entrar em pânico e países entrar em guerra, como auxílio emergencial, a linha de crédito emergencial voltada para pequenas e médias empresas e linha de crédito da Caixa Econômica voltada para microempreendedor individual e micro e pequenas empresas para obterem capital de juros. Medidas essas consideradas por economistas como influentes, falhas e não estão chegando a todos que precisam. Vale ressaltar. E aí, o estado de bem-estar social fracassou? Fica a questão no ar, não é isso, Aline? Fica, porque se em 2008 os Estados Unidos teve que recorrer ao que Merilane falou no início do conceito e hoje continua recorrendo em meio a essa grande crise. Na verdade, o estado de bem-estar social, do jeito que era para ser, talvez seja impossível mesmo de existir, né? Mas também não existe um estado, não existe economia sem a intervenção do Estado. Porque o capitalismo é o quê? Sempre gera lucro para quem tem mais, né? Sempre para quem tem mais. E os menos favorecidos ficam à margem. E precisa, sim, de algumas políticas sociais para inserir essas pessoas, né? Então, é isso, né, gente? E sempre é um ciclo. O capitalismo é um ciclo. Ele sempre vive em crise. Quando acaba uma crise, ele pensa que está saindo da crise, mas ele está entrando em outra. E vai assim por diante.